Tia, Ah, finalmente a gente vai escrever, tia. esse livro também o livro didático? Sim. Ah, tá. Peraí que eu vou pegar. Ok? Vamos lá? Eu vou estudar com novo, sério. Dá um joinha pra tia aí, quem já conseguiu pegar o livro novo lá na escola. Eu. Alexandre, Ana Lu, quem mais? Quem não pegou, quem pegou? Não, quem pegou. Eu não peguei, não. Uma carinha chorando. Ok, olha só, no nosso planejamento que a tia mandou para vocês aí, hoje nós começamos o nosso livro 3, tá bom? Então, quem ainda não conseguiu pegar, pegue aí o caderno de matemática e vá fazendo as anotações aí, para depois, quando pegar o livro, transferir as anotações que vocês fizeram para o livro, para não ficar em branco lá, tá bom? Não atrapalhar vocês a estudarem depois, tá bom? Então, gente, olha só. Hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre números decimais. E aí nós temos essa imagem aí para vocês analisarem. Nós temos ali o valor do suco. Quanto custa o suco aí? 1,80, 1,80. 1,80. E com quantos reais o menino está pagando? 5 reais. 5 reais. Quem sabe quanto ele vai receber de troco? 3,20? Exatamente, 3,20. Então, olha só, gente, se vocês perceberem que quando a gente fala 5 reais, eu tenho 5 inteiros, tá? O real está completo. R$ 1 completo, R$ 2 completo, nós temos aí R$ 5 completos. Quando nós falamos do suco, ele tem R$ 1 completo, só que tem 80 centavos, ou seja, ainda não consegui, não precisei das moedas para transformar em R$ 1 completo. E é isso que nós vamos ver hoje sobre os números decimais. Quando a gente fala de números decimais, são aqueles numerais que não é inteiro, ou seja, ele é menor que o inteiro, né? São números não inteiros, e o que que nós usamos para usamos a vírgula. Então, olha a importância da vírgula nos números decimais. O número que está antes da vírgula, nós chamamos de inteiro. Os numerais, os algarismos que estão depois da vírgula, nós chamamos de números decimais, porque eles ainda não estão inteiros, tá? Não completaram o inteiro. Então, aqui nós temos vários exemplos nessa cena aqui, ó. Por exemplo, nós temos aqui um valor de R$ 3,25. Nós temos o valor da boneca de pano, R$ 25,07. Nós temos aqui uma metragem 1,5 e nós temos o valor do litro da gasolina, 4,489, que a gente... Tia, mas por que que aí na gasolina, aí no valor da gasolina, tem 3 dígitos depois da vírgula? Nós vamos ver depois, mais na frente, lá na página 22, um texto no nosso Saiba Mais, que é uma leitura complementar, que nós vamos falar mais sobre isso aí. Vamos Que bom, tia, porque eu nunca entendi o número da gasolina. Ok, então olha só. Quem já está com o livro aí e ficar curioso, já pode correr lá na página 22 depois que acabar a aula e fazer a leitura do texto complementar para descobrir. Então, olha só, galerinha. As atividades do livro. Aqui nós temos, ó, perceberam que em todos nós temos vírgula? Uma coisa que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Os números inteiros ficam antes da vírgula, tá? Os números não inteiros, os algarismos, desculpa, não inteiros, depois da vírgula, ok? Então, olha o que que nós vamos observar. Como é que nós vamos entender isso aqui? Vamos observar essa figura. Essa figura aqui, pintada de verde, ela é um inteiro. Então, vamos considerar essa figura como um inteiro. Agora, olha só. Se eu dividir essa figura em 10 partes iguais,
e pintar uma parte, tomar uma parte ou considerar uma parte só, qual a fração que eu vou ter? 1/10. 1/10, muito bem. Agora, o que que significa 1/10? Significa que eu peguei um inteiro e dividi em 10 partes. Quando esse traço que vocês colocam aqui na fração, ele significa divisão. Então, eu tenho 1 dividido por 10, um inteiro dividido em 10 partes. Como que eu represento isso em fração? 1 sobre 10, 1/10. E como que eu represento isso em número decimal? 0,1. Por quê, tia? Tá dando para vocês observarem a minha continha aqui de divisão aqui do lado? Olha só, a tia colocou aqui de preto o 1 e o 10. Ou seja, o que que é 1/10? É quando a gente pega um inteiro e divide por 10 partes. Ah, tia, mais 1 é menor do que 10. Então, como é que eu faço para dividir? Aí a gente faz aquele esqueminha de acrescentar o zero, de igualar as casas. Olha só, eu tenho 1 para dividir por 10. É menor. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no quociente, coloco 0, e acrescento um zero aqui no dividendo. Aí vai ficar 10 dividido por 10. Ó, 10 dividido por 10, 1. O 1 eu vou colocar depois da vírgula. 1 vezes 10, 10. Para chegar a 10, nada. Então, olha só. 10 dividido por 10, 1. Só que, na verdade, aqui era o quê? 1 dividido por 10. Então, vai ser 0,1. Vai ser 1/10. Deu para entender? Olha só, voltando aqui então, peguei o meu inteiro, dividi em 10 partes. Eu tenho a fração, 1/10, e como que eu represento em número decimal? 0,1. Vou pegar esse mesmo inteiro e vou dividir em 100 partes iguais. E dessas 100 partes iguais, eu vou considerar uma parte só. Qual a fração que eu vou obter? 1/100. Isso aí, 1/100. Ou seja, 1/100 é um inteiro que foi dividido em 100 partes iguais. Quando eu divido 1 por 100, qual o resultado que eu tenho? 0,01. Como assim, tia? Olha só, a mesma coisa aqui nessa divisão. Eu tenho 1 para dividir por 100. 1 é menor, então o que que eu faço? Coloco 0, e acrescento um zero aqui. Aí ficou 10 dividido por 100. 10 ainda é menor que 100, não é? Então, eu vou fazer o quê? Acrescentar outra vírgula não, outro zero. Cadê minha setinha aqui? Eu acrescento outro zero aqui depois da vírgula para poder acrescentar mais um zero aqui em cima no dividendo. Tia, eu preciso colocar vírgula de novo? Não, você vai colocar a vírgula só no primeiro zero, tá? Quando eu acrescentei outro zero aqui no resultado, no quociente, eu pude colocar mais um zero aqui no 1, que agora ele se transformou em 100. 100 dividido por 100, 1. Então, eu sei que o quê? 1 dividido por 100 é 0,01. 1/100. Tranquilo até aí? A gente pode seguir? Sim, pode. Então, vamos lá. Agora, olha só, gente. Eu peguei esse mesmo inteiro. Perceberam que isso aqui é como se a gente estivesse usando material dourado? Vocês trabalham com ele desde o primeiro ano? Então, olha só. Eu peguei esse mesmo inteiro e agora eu dividi em 1000 partes iguais. E eu considerei apenas uma dessas partes, um cubinho só. Então, eu tenho qual fração? 1/1000. Exatamente. 1/1000 é o mesmo que 1 inteiro dividido por 1000. Então, vamos fazer a nossa continha de novo. Olha, eu tenho 1 dividido por 1000, mas 1 é menor que 1000. Então, o que é que eu faço? Venho aqui no quociente, coloco 0, e acrescento um zero aqui. Ficou 10 dividido por 1000. Ainda está menor. Então, eu volto aqui no quociente e coloco mais um zero. Se eu coloquei mais um zero aqui, eu acrescento também outro zero aqui. Ficou 100 dividido por 1000. Ainda está menor. Então, eu vou voltar no meu quociente e vou colocar mais um zero. E acrescentar outro zero ali. Agora ficou 1000 dividido por 1000, não ficou? 1000 dividido por 1000, 1.
1 vezes 1.000, 1.000. Para chegar a 1.000, nada. Então, olha só, 1 dividido por 1.000 é o mesmo que 0,001. Como é que eu leio isso? 1 milésimo, ok? Podemos seguir? Alguém vai perguntar alguma coisa até aí? Quanto não? Então, olha só, gente. Aqui eu tenho um inteiro. Como é que eu represento um inteiro? 1,0. Tia, mas quando a gente fazia só fração, você falou assim, ah, pode ser, se eu tiver um inteiro, eu posso colocar só o número 1. Posso? Pode. A tia aqui tá colocando o inteiro aqui, os vírgula zero, para você entender que se ele tiver algum número depois dele, algum número que não esteja inteiro, você vai precisar colocar a vírgula, porque o que vem depois vai ser décimo, centésimo ou milésimo, ok? Então, olha só. Nós temos aqui a nossa casa da unidade, dezena, centena, que é o que vocês sempre viram lá. E outra coisa, gente, que vocês não podem confundir agora. Não podem mais confundir ponto com vírgula. Toda vez que o número tiver vírgula, ele vai representar as casas decimais daqueles números não inteiros, tá? É igual lá no real. R$1,25. R$1 é uma unidade, é um inteiro. Claro! Aí, quando eu coloco a vírgula, o que vem 25 centavos, o que vem depois, vai ser décimo, centésimo ou milésimo, depois da vírgula. O ponto que a gente conta lá, 1, 2, 3 ponto, é só para separar as classes dos números, tá bom? Então, aqui a gente não pode confundir nos números decimais ponto com vírgula, ok? Então, olha só, nós temos um inteiro. Como é que nós representamos no quadro esse um inteiro? Eu tenho uma unidade, tenho alguma dezena? Não. E se fosse 21 inteiros aqui? Aí eu colocaria o 2 aqui na dezena e 1 na unidade. 21. 2 dezenas e uma unidade. Como eu tenho um inteiro, eu tenho aqui 1 na casa da unidade, vírgula 0. Um inteiro. Como que eu represento um décimo? Nós vimos que é 0,1. Ó, 0,1. Então, vai ficar 0 na unidade, porque eu não tenho o meu número inteiro. Eu peguei uma parte só das 10. 0,1. E como que eu represento um centésimo? 0,01. Se eu tenho um centésimo, o 1 tem que ficar na casa do centésimo. Então, eu tenho que preencher com um zero aqui na frente. E como que eu represento o milésimo? Um milésimo. 0,001. Porque eu tenho um milésimo, ele tem que ficar aqui na casa do milésimo. Gente, o que é que eu quero que vocês observem aí para vocês não errarem? Uma dica para vocês. Olha só. O 1.000 tem quantos zeros? 3. 3. Então, os milésimos têm que ficar 3 casas depois da vírgula. O 100 tem quantos zeros? 2. 2. Os centésimos vão ficar 2 casas depois da vírgula. O 10 tem quantos zeros? 1. Então, o do décimo vai ficar uma casa depois da vírgula. Eu acho que não tem como confundir isso aí. 10, uma casa depois da vírgula, porque o 10 só tem um zero. 100, 2 casas depois da vírgula, porque o 100 tem 2 zeros. 1.000, milésimo, 3 casas depois da vírgula, porque o 1.000 tem 3 zeros. Tranquilo até aí? Sim. Vamos para o próximo. Então, olha só, outra coisa que eu quero que vocês observem. Aqui eu tenho um inteiro. Aqui eu peguei esse inteiro e dividi em 10 partes. Eu tenho um décimo. Se eu pegar aqui, ó, essa primeira parte, que é um décimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu colorir essas 10 partes, eu vou ter 10 décimos, ou seja, um inteiro. Então, 10 décimos é o mesmo que um inteiro, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, eu peguei o 100, né, e dividi o inteiro e dividir em 100 partes iguais. Se eu colorir aqui, ó, uma barrinha dessa toda, vai dar um décimo.
Se eu colorir 10 barrinhas, vai dar o inteiro. Então, 10 centésimos vai dar aí também o total desse inteiro aqui. Na mesma coisa, um milésimo. Se eu colorir as 100 barrinhas aqui, vai dar um inteiro lá, ok? Ó, aí na página 5, podemos seguir, gente? Galera, estão me ouvindo? Ótimo. Ok, então vamos lá. Aí na página 5, nós temos aí o que representa a parte inteira e o que representa a parte decimal, que é o mesmo quadro que a tia falou para vocês ali agora, ó. A parte inteira, ou seja, o que tem inteiro fica antes da vírgula. A parte decimal, décimo, centésimo, milésimo, depois da vírgula. Olha só, vamos representar o preço da gasolina que a gente viu lá no início, que era 4,489. Eu tenho R$4 inteiros e tenho 489 milésimos. Lembra? 3 algarismos depois da vírgula, o 1000 tem 3 zeros, então milésimo. O preço da boneca era R$25,07. Se eu colocasse aqui, ó, 25,7, o 7 ia ficar na casa do décimo. Eu vi que tem 2 algarismos, então ele tem que ficar na casa do centésimo, ok? R$25,07, 25 inteiros e 7 centésimos. R$3,25. Eu tenho 3 inteiros e 25 centésimos. R$1,50. Eu tenho R$1,50. Ok? Como é que eu faço a leitura? Não estou falando agora da leitura do valor do dinheiro, do sistema monetário. Eu estou falando de quê? De leitura de número decimal, tá? Aqueles que a gente usa aí com as vírgulas, para ler os inteiros e os não inteiros. Então, vamos lá. Como que eu leio, então, o número decimal que representa o preço da gasolina? 4 inteiros, 489 milésimos. E o preço da boneca? 25 inteiros e 7 centésimos. E o preço do pacote de pipoca? 3 inteiros e 25 centésimos. E a placa de trânsito? 1 inteiro e 50 centésimos. E se eu for indicando as ordens que compõem esses números, nós temos aqui, ó. Presta atenção, esse 4 que está antes da vírgula, ele vai ser unidade, dezena ou centena? Ele vai ser unidade. Então, eu tenho aqui, ó, 4 unidades. Eu tenho esse primeiro 4 que está na casa do décimo. Então, eu tenho 4 décimos, o 8 está na casa do centésimo, 8 centésimos e o 9 na casa do milésimo, 9 milésimos. 4 unidades, 4 décimos, 8 centésimos, 9 milésimos. Aqui, eu vi que eu tenho só 2 algarismos depois da vírgula. Então, eu tenho, ó, décimo e centésimo. Só que eu vi aqui, ó, que eu tenho uma dezena também, porque o 5 é um inteiro, porque está antes da vírgula, está na casa da unidade. O 2 é um inteiro e está na casa da dezena. Então, eu tenho 2 dezenas, 5 unidades e 7 centésimos. Tia, eu não preciso falar que eu tenho 0 décimos, não? Não. Posso falar que eu tenho 2 dezenas, 5 unidades e 7 centésimos. R$3,25. Qual é o inteiro aí? Qual algarismo que representa o inteiro? O 3. Exatamente, o 3, porque ele está antes da vírgula. Eu tenho 3 unidades, 2 décimos e 5 centésimos. No 1,50, eu tenho 1 unidade, 5 décimos, ou eu posso falar que eu tenho 1 unidade e 50 centésimos. Ok? Então, a leitura nós fazemos assim. Para a gente concluir essa explicação aí, antes de começar as atividades. Olha só. Nós temos aqui. Acompanhe a representação dos números decimais a seguir. 7 décimos. A fração é 7 sobre 10, né? Então, como que é o número decimal? 0,7. Lembra que a tia falou
Se é décimo, é porque só vai ter um algarismo depois da vírgula, porque o 10 só tem um zero, ok? Olha só o que aconteceu aqui. Eu peguei um inteiro, dividi em 10 partes e pintei 7. Então, eu tenho 7 décimos em fração 7 sobre 10, em número decimal 0,7. Agora eu tenho 24 décimos, ou seja, o 10 eu já sei que é em quantas partes eu dividi meu inteiro. Eu precisei de 3 inteiros divididos em 10 partes iguais para conseguir pintar 24 partes aí, ó. Pintei 10 aqui, mais 10 aqui, 20. Eu queria 24, então eu tenho que pintar mais 4 partes aqui. Agora, observem uma coisa. Perceberam que o 24, olha o que eu fiz aqui, ó. Pintei o primeiro inteiro que foi dividido em 10 partes, eu pintei ele todo. Então, aqui eu tenho um inteiro. O segundo, que também foi dividido em 10 partes, eu pintei todo. Então, eu tenho 2 inteiros. Já coloco aqui o 2, vírgula. Se eu tenho 2 inteiros, esse 2 tem que ficar antes da vírgula, porque os inteiros ficam antes da vírgula. No último, eu dividi em 10 partes, mas eu pintei só 4. Então, aqui, eu vou ter 4 décimos. Eu não pintei o inteiro todo. Então, eu tenho 2 inteiros e 4 décimos. Ó, 2,4. Deu para entender essa parte aí? Eu. Ok. No penúltimo aqui, nós pegamos um inteiro, dividimos em 100 partes iguais e colorimos 9 partes. A fração 9 sobre 100. E como que é o número decimal? 9 centésimos, ou seja, eu não tenho um inteiro completo, porque eu só peguei 9 partes dele. Então, eu vou colocar 0 antes da vírgula. Depois da vírgula, se eu dividir em 100, o 100 tem 2 zeros, eu vou ter que ter 2 algarismos depois da vírgula. Então, 0, 9. Aqui eu tenho 9 centésimos. 116 centésimos. Ó, aí eu já percebi que o número de cima, o nosso numerador da fração, é maior que o denominador. Então, eu já sei que eu vou ter um inteiro, mais de um inteiro. Peguei 2 inteiros, dividi os dois em 100 partes iguais. O primeiro inteiro, eu pintei todo. Então, eu tenho um inteiro. Daria o quê? 100 centésimos. Mas eu quero 116. Então, eu peguei mais um inteiro, dividi em partes iguais e colori 16 partes. Se eu dividir em 100 partes iguais, é centésimo. Então, eu tenho aqui um inteiro e 16 centésimos. Os números decimais representam partes do inteiro. A vírgula tem a função de separar a parte inteira da parte decimal. Então, não pode esquecer dessa importância da vírgula aí. Ok, galera? Sim. Vamos começar umas atividades, então, para ver onde é que a gente vai ter dúvida, ou se todo mundo entendeu tudo. Então, vamos lá. Agora, vocês vão ter que separar quando eu peço represente em forma de fração ou represente com números decimais, ok? Vocês vão ter que fazer a diferença aí. Olha só. Observe o número decimal representado no quadro a seguir. Eu tenho aqui um inteiro que foi dividido em 100 partes iguais. E nós pintamos quantas partes aqui desse inteiro que foi dividido em 100? Tem quantos quadrinhos pintados de verde? 30. Ok. Então, o meu inteiro foi dividido em 100 partes iguais e eu pintei 30. Eu vou escrever esse número na forma fracionária, ou seja, como que eu vou representar esse número em forma de fração? 30 Qual a fração? centésimos. Isso, 30 centésimos. Isso. Ok, gente? O meu eu não vou conseguir colocar um tracinho aqui, mas vocês sabem que tem que ter. Olha só, em fração ele ficou 30 centésimos, ou seja, 30 sobre 100. E como que fica a representação dele em número decimal?
0,0? 3,0, eu tenho 3 inteiros completos? Eu pintei 3 inteiros? Não. Olha o que a tia falou. O que vem antes da vírgula representa o inteiro. Tia, 0,0. 0,0? Eu não pintei nada das 100 partes? 0,3. 0,3. Como que eu leio 0,3? 0,03. Não, como que eu leio ele em número decimal? É 3 o quê? Décimos, centésimos ou milésimos? Décimos. Décimos. Ó, se tem só um algarismo depois da vírgula, o 10 tem um zero só. Então, são 3 décimos. Eu não quero representar 3 décimos. Eu quero representar centésimo, porque eu dividi o inteiro em 100 partes. Então, o que eu tenho que colocar aí? Qual que representa o centésimo? Quantos algarismos depois da vírgula? 1, 2 ou 3? 2. 2. Então, eu tenho que colocar, ó, isso aqui, 30 centésimos, ó. Gente, Tia. a frase... Oi. Minha mãe não teve tempo de... Ela, tipo, foi ligada, só que ela esqueceu de pegar os livros. Aí eu vou anotar, depois eu faço as páginas, tá? Isso, a tia fez esse combinado aqui no início. E quem não pegou ainda anota no caderno para depois passar para o livro, tá bom? Então, olha só, gente. Isso aqui não tem erro, ó. Se na fração eu coloquei 30 centésimos, no número decimal também tem que ter o 30, tá? Se eu colocar aqui só o 3, vai ficar 3 décimos. Não vai ficar 3 centésimos, nem 30 centésimos, ok? Como se lê esse número... Eu não falei 0,30. Não saiu um som aqui para mim, não, meu bem, desculpa. Como que eu faço a leitura desse número? Nós já falamos aí um monte de vezes. 3 décimos. Por que décimos, gente? Se eu dividir em 100 partes iguais. 3 centésimos. 3 centésimos? Eu pintei 3 partes? Gente, olha só. Seria... Peraí, tia, peraí. 30 centésimos. Isso, olha só, gente. Seria... Presta atenção. 30 décimos, tia. Por que décimo? Eu não dividi, não parti. Gente, olha só. Se eu dividir o inteiro em 100 partes iguais, 100 partes iguais é centésimo. Se fosse 10 partes iguais, seria décimo. 10 de décimos, 100 de centésimo, 1000 de milésimo. Então, olha só, eu dividi o meu inteiro em 100 partes iguais. Então, se eu tivesse pintado uma parte aqui, eu teria 1 centésimo. Como eu pintei 30 partes da 100 aqui, eu tenho 30 centésimos, tá? Só seria décimo se eu tivesse dividido em 10 partes iguais. Deu para entender agora? Sim. Todo mundo? Sim. Ok. Sim. Então, vamos seguir. Próxima página. Vamos falar um pouquinho agora do nosso dinheiro. Olha só. Eu tenho aqui, na primeira imagem, uma nota de 20, 3 moedas de 50 centavos. Quanto vai dar o total aqui de dinheiro que a Denise tem? 21,50. Isso aí, R$21,50. Como é que eu represento R$21,50 aqui no meu quadro de classes e ordens? R$21,50. O que vai ser a parte inteira e a parte decimal desse valor? O que vai ser a parte inteira? É o que vem antes de quê ou depois de quê? A parte inteira é o que vem antes da vírgula. O que vai vir antes da vírgula? Depois. 20. 20, a gente não falou que tem 21? Ó, nós temos R$21 inteiros e temos 50 centavos. A moedinha que ainda eu não juntei o suficiente para transformar em R$1 de novo. Então, olha só. O que nós temos aqui? Nós vamos ter R$21. R$21. Ó, nós vamos ter R$21. E quantos centavos? Eu tô...
Espera aí, rapidão. Tá. Ó, nós temos R$ 21,50. Lembra sempre disso, galera. Quando os números, o número inteiro, ele vem antes da vírgula. Se eu juntei aqui, ó, eu tinha R$ 20 inteiros, né? Não tinha nenhum centavo. Eu peguei essas duas moedas de 50 centavos, quando eu juntei as duas, elas formaram R$ 1. Então, elas formaram mais um inteiro. Então, eu tenho 20 mais 1, 21. Eu tenho 21 inteiros. O que que ficou quebrado aí? O que que ficou não inteiro? 50 centavos. Ó, quando eu falo 50 centavos, o 100 já vem de centésimos. Então, eu sei que tem que vir até a casa dos centésimos. Então, antes da vírgula, R$ 21 inteiros. Depois da vírgula, 50 centavos. Ok? Deu para entender aí? Deu. Ok. Então, agora, gente, vamos ver aqui. Marcelo, ele tem uma nota de 20, uma nota de 5 e uma moedinha de 5 centavos. Quanto que ele vai ter ao todo? R$ 25,05. Sim. Exatamente. Eu vou ter quantos inteiros? Quantos reais inteiros aí? 25. Exatamente. Se eu tenho 25, eu tenho duas dezenas e 5 unidades. Então, eu vou colocar aqui na casa das dezenas o 2 e na casa da unidade o 5. Eu tenho R$ 25 inteiros. E tenho, gente, 5 centavos. Onde eu vou colocar esses 5? 0,5. Exatamente, gostei de ver, hein? Porque olha só, se eu tenho 5 centavos, eu tenho centésimos, então eu tenho que colocar ali. Aí eu vou fazer o quê? Vou preencher a casa do décimo aqui com um zero. Ó, R$ 25,05, ok? Agora, como é que eu faço a leitura desses números? Eu quero a leitura aí, gente. Não é a leitura em dinheiro. Em dinheiro a gente já viu aqui, ó, R$ 21,50, R$ 25,05. Agora eu quero a leitura em números decimais. Quando eu falo de inteiros, quantos inteiros eu tenho? Décimos, centésimos, milésimos. 5 centavos, tia. 5 centavos? Não, como é que... A Denise, ela tem R$ 21,50. Ela tem quantos inteiros? 1. 25. Aqui, galera, ela tem... 21. Isso, ela tem 21 inteiros. E ela tem mais o quê? Ela tem décimos, centésimos ou milésimos? Décimos. Décimos e décimos. tia, tem mais. Parou aonde o número dela? A gente não colocou 50 centavos, colocou o 5 na casa do décimo e o 0 na casa do centésimo. Então, eu vou ler até o centésimo. Então, ela tem, ó, 21 inteiros e 50, o quê? Décimos ou centavos no dinheiro. Mas quando a gente vai ler o número decimal, a gente fala centésimos. Ó, ela tem, então, 21 inteiros e 50 centésimos, ok? Ok, então vamos analisar Marcelo. Marcelo tem quantos inteiros? 25. Ok, 25 inteiros. E mais o quê? Centavos. Centavos quando a gente está lendo o sistema monetário. Eu quero ler os números decimais. Então eu leio como? Centésimos. Centésimos, ok. Então ele tem, ó, 5 centésimos, isso aí. Ok? Deu para entender até aí, galera? Mais ou menos, mas deu. Ok, então vamos lá. Decomponha esses números pelas ordens. Então vamos lá. Quando eu falo pelas ordens, eu quero saber quantas dezenas, quantas unidades, quantos décimos, quantos centésimos, quantos milésimos. Então vamos lá. Denise, ela tem quantas dezenas? 2. Então nós vamos colocar, ó, 2 dezenas. Ela tem quantas unidades?
Uma unidade. Uma unidade. E ela tem quantos décimos? 5. Ok, 5 décimos. Eu vou colocar um mais no sinal aqui porque quando a gente vai decompor, né, a gente sempre coloca mais. E 5 décimos. Ela tem quanto na casa do centésimo? 0. Então eu preciso colocar que ela tem 0 centésimo? Não. Nenhum, Não. talvez. Na hora de fazer a leitura, eu preciso falar, ó, ela tem 21 inteiros e 50 centésimos. Mas na hora de eu fazer a decomposição, eu não preciso falar que ela tem 2 dezenas, 1 unidade, 5 décimos e 0 centésimos, ok? Agora vamos fazer a decomposição de Marcelo. Ok. Ele tem quantas unidades? Desculpa, quantas dezenas? 2. 2 dezenas. Quantas unidades? 5. Mais o que ele tem? 5 5 e 5. Ele tem 5 quantos centésimos? décimos? Ele tem 0 décimos. Então eu preciso colocar Não, ele 0 vai... décimos? Não, então eu vou pular para os centésimos. Mais 5 centésimos. Ok? Não, tia. Espera mais um pouquinho, tia. por Peraí, favor. tia, peraí. Tia. Eu já tive tá tossindo muito. Acabei, só falta o Alexandre agora. Peraí. Tá, aqui está. Era, tia, eu tô copiando. Ô, Riel, dá pra mutar aí, Riel? Olha o caminhão do ovo. Olha o caminhão do ovo. Aproveita e vê aí como que fica os Graças a R$10 Deus. do ovo. Quantas partes inteiras e quanto na parte decimal. Podemos seguir? Tia. Oi. Não, tia, não. Não. Tia. O caldo tá lá na esquina. Tia. Falar, Davi. Eita, Davi, tá bravo? Eu já sei porque você me tirou do grupo. Eu vi o áudio seu, Murilo. Eu sei. Depois me bota lá de novo. Vamos lá? Ô, tia, eu tô sem... Peraí, tia. Um assassino solitário. Eu sofri uma transformação. Tia, muta Sabe, ele. não curar ninguém pode. Ô, tia, muta ele, fazendo favor. Gente, sushi é muito bom. Eu sei. É muito bom. Caraca, Só não mano. Era o Murilo, agora é vocês, mano. Fica quieto. Sushi é muito bom. Só mutar o negócio, né? Tira o Vamos lá? volume. Que não escuta Vamos lá que eu quero Você explicar. pode desligar no A seu. tia passou a página 8, 9 e 10 para vocês fazerem sozinhos depois. Então, nós vamos ter que Tá explicar aí mutado. como é que faz. Pronto, Alexandre? E a gente só tem mais 1 minuto com ela, gente. Triste vida. Pronto, tia, pronto. Ok, vamos lá então. Próxima atividade dessa página, que ainda dá tempo da gente terminar, é o seguinte. Qual é o valor? Agora nós vamos analisar só o número 7, tá? Só o algarismo, desculpa, só o algarismo 7 de cada número. Olha só. Qual é o valor posicional do algarismo 7 nos números decimais a seguir? A letra A, o 7 está antes da vírgula. Então, ele vale o quê? 7 inteiros. Exatamente, 7 inteiros. Na letra B, o 7 é o primeiro número depois da vírgula. Então, ele é o quê? 7 décimos.
Exatamente, 7 décimos. Um número só depois da vírgula, décimo. 2 centésimos, 3 milésimos, ok? Na letra C, o 7 é o terceiro algarismo depois da vírgula. Então, qual o valor dele? 7 centésimos. Centésimos? O 100 tem 3 zeros? Milésimo. Ah, tá. Quem tem 3 zeros é o 1000. Então, ele vale 7 milésimos. Na letra D, eu tenho 7 na segunda casa. Isso, eu tenho 7 centésimos. Gostei de ver. Tem gente aí que já entendeu. Ô, tia, Ok? calma aí. Eu tô na série. Agora, olha só. Acabou Agora, nosso presta tempo. atenção. O Lucas, ele falou assim, ó, ele tinha que observar esse número decimal aqui e fazer a leitura. Olha o que ele fez, ó. Observe como o Lucas leu o número 0,04. Ele leu 4 décimos. Lucas acertou a leitura desse número? Não, Não. Por quê? porque 4 décimos, sendo que não pode ser 4 décimos, porque tem mais um zero depois da vírgula. Exatamente. Então, qual é a leitura correta desse número? 4 centésimos. Isso. Caramba. Correto é 4 centésimos. Muito bem. Ok? Ainda não, tia. E aí, a 4? Ah, a tia pulou a 4, desculpa aí. Vamos voltar na 4 aqui, ó. O professor do 5º ano escreveu no quadro um número formado 3 unidades e 1 milésimo. Que número foi esse que o professor escreveu? Vamos ver quem vai acertar. 3 unidades e 1 milésimo. 3,001. Exatamente, ó. 3,001. 3 inteiros e 1 milésimo. Tudo bem. Ô, tia, minha página acabou. Tia, são 8h42. Tá, a tia já vai encerrar já. Deixa eu só explicar para vocês. Posso apagar Tia, aqui? minha voz tá boa? Tá. Mas, tia, o 5º não. Aqui eu não. Opa! Tá, então olha só. Posso apagar aqui para tia seguir, para explicar para vocês? Pode. Olha só. Na próxima página, vai pedir para vocês representarem no quadro aí os números que estão lá na letra A, B, até a letra H. A tia vai ter que apagar aqui para explicar para vocês, tá? Depois, quem não terminou, volta lá e assiste depois, tá? Mas isso aí não tem como errar. Olha só, vocês vão representar, por exemplo, a letra A, 40 inteiros. Vocês vão representar no quadro. Como é que vai ficar aqui no quadro, então? 49, desculpa, são 49. O 49 vai ficar antes ou depois da vírgula? Mano, eu vou bater no João. Alexandre. Hein, galerinha? O 49 vai ficar antes ou depois da vírgula? 49 inteiros. Essa daí. Antes da vírgula. Exatamente. Então, eu vou ter, ó, 49 inteiros, então eu tenho 4 dezenas e 9 unidades. Depois da vírgula, eu vou colocar um zero, porque está representando 49 inteiros. Ô, tia. Esse número 6 aqui, de Ô, repente, tia. vocês vão ter que ter... Só um minutinho, Murilo. Esse quadro aqui, talvez, tem alguns aqui que vocês vão ter que ter um pouquinho de dificuldade, porque tem alguns aí que vocês vão ter que pensar um pouquinho e fazer uma junção aí. Então, depois façam o que vocês conseguirem, que na próxima aula a gente vai ver isso aí. Agora, a número 7 não tem erro, tá? 8 décimos. Como que é a fração de 8 décimos? 8 sobre 10. Como que é o número decimal? 0,8, ok? Então, vocês vão fazer... Oi. Essa atividade a gente vai corrigir com você na próxima aula? A gente vai corrigir, mas eu preciso que vocês façam
ir em casa de uma vez aí, antes da aula, para a gente depois só corrigir e tirar. E eu vou esperar a correção, viu, tio? Eu vou esperar a correção. Tá, quem está Eu sem já o fiz, livro... tia, eu já fiz. Ótimo. Quem está sem o livro vai ter que esperar aí, porque não tem como fazer. Agora, quem está com o livro vai fazer, tá bom? Lá Então vem tá cá. bom, meus amores. Já passou do nosso horário. Amanhã a gente se vê de novo às 8 horas, tá bom? Para, beijo. João. Fiquem com Deus. Tchau, tio. Tchau. Oxi.